Senhor. Senhor, muito obrigado nesta manhã por estarmos na Tua presença, na Tua casa. Eu te peço, ó Pai, usa o Teu filho, um jovem que tem se colocado à disposição na Tua obra para fazer a diferença, ó Pai. Usa o Teu filho com poder e grande glória. Aquilo que ele estudou, aquilo que ele se preparou, que o Espírito Santo traga tudo à sua memória para a edificação da igreja, do corpo de Cristo, ó Pai. Nos abençoe nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Saúde a igreja com a graça e paz, amém? Já gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia em 1 Samuel. Capítulo 1 mesmo. Desde já quero agradecer ao Senhor por essa oportunidade que eu tenho de poder estar seguindo os passos que Ele tem trilhado para a minha vida. Quero agradecer ao pastor que está sempre me ajudando, me acompanhando. E é um sentimento de alegria, desespero poder estar aqui na frente, mas eu creio que o Senhor vai falar aos nossos corações nessa manhã. O Senhor ministrou no meu coração falar sobre a vida de Ana. Eu só vou ler rapidamente, vou só resumir para a gente poder ganhar um pouco de tempo. Existia um homem naquela época chamado Eucana. Eucana, ele era no caso da cidade de Ramataim, Zofim, né, a montanha de Efraim. E Eucana, ele tinha duas mulheres. Naquela época, uma questão cultural, poderia, no caso, ter, né? Mas aos olhos do Senhor não era permitido. E acontecia que de ano em ano, né, Eucana, ele ia até a cidade de Siló para ele ofertar ao Senhor os sacrifícios. E acontecia que toda vez que ele ia, no caso com a Penina tinha filhos e Ana não tinha filhos. Então, toda vez que eles subiam, Penina zombava de Ana pelo fato dela ser estéril. O Senhor tinha cerrado a madre de Ana. E toda vez que ele subia, né, Penina zombava de Ana pela situação em que ela vivia. E eu separei alguns pontos para poder passar para os irmãos. Mas antes eu quero fazer uma outra oração. Oremos. Senhor nosso Deus, graças te damos, Senhor, por poder, Senhor Deus, estar aqui na tua casa, louvar, Senhor Deus, e engrandecer o seu nome, Pai. Pai, quero te agradecer, Senhor Deus, porque o Senhor, Pai, me trouxe aqui nesta manhã, Pai. Deus, essa semana, Pai, eu fui claro, Senhor Deus, com o Senhor. Deus, eu desabafei com o Senhor, Pai. Eu falei que se eu subisse, Senhor Deus, aqui no altar, o Senhor, Pai, estaria comigo. E o Senhor, Pai, permitiu, Senhor Deus, de eu estar aqui hoje. Pai, me usa conforme a tua vontade, Pai. Essa oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém. E o primeiro ponto que eu quero já destacar com os irmãos é que Ana vivia, né, está ali no versículo 5, se os irmãos quiserem pode acompanhar. Porém, a Ana dava uma parte excelente, né? Quando Eucana fazia os sacrifícios, ele dava para Penina e dava, no caso, para os filhos de Penina e filhas. E a Ana dava uma parte excelente. Porém, Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava Ana. Porém, o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Ana era estéril. Ana,
situação, né, a gente vê que o primeiro ponto é a permissão de Deus. Ana passava por tudo aquilo porque Deus permitiu ela passar. Mas por quê? Deus, quando Deus quer dar algo bom, Ele não escolhe qualquer um. Ele escolheu justamente Ana, porque sabia que ela poderia suportar. Eu não sei como você entrou aqui nesta manhã. Talvez com seu coração amargurado das lutas, das aflições que tem abatido. Mas eu quero te lembrar que o Senhor está aqui nesta manhã. Ele te trouxe aqui nesta manhã. E Deus, Ele não escolhe qualquer um. Quando Deus escolhe Ana, já sabia que ela poderia suportar, né? E ela gerou ali, no caso, Samuel, que foi, no caso, juiz, um profeta. O Senhor tem coisas grandes para as nossas vidas. Se você está passando por isso hoje, foi porque Deus permitiu, e Ele sabe que você pode suportar. O Senhor não precisa de nós, mas mesmo assim, Ele quer fazer com que milagres aconteçam em nossas vidas para manifestar a glória dEle. Foi assim, no caso, com a vida de Ana, e vai ser assim com a minha vida, e vai ser assim, no caso, com a vida dos irmãos. O segundo ponto que eu quero destacar, versículos 6 e 7. E sua competidora excessivamente a irritava para embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Então, Penina, no caso, sabia que o Senhor tinha permitido essa situação na vida de Ana. E assim o fazia ele de ano em ano. Quando ela subia à casa do Senhor, assim a outra irritava, pelo que chorava e não comia. Então o segundo ponto é, Penina sabia que o Senhor tinha permitido essa situação na vida dela, na vida de Ana. Ana já não comia, Ana já não queria mais beber. Podemos imaginar o tamanho da angústia de Ana, ver toda aquela situação. O que mais Ana queria era ter um filho, e não podia, porque era estéril. Então, a gente pode ver o tamanho da aflição que Ana passava toda vez que ela subia ali e via, no caso, Penina com seus filhos e filhas. Aí a nossa visão, ela é limitada. A gente não consegue enxergar o que vai acontecer lá na frente. Penina zombava, ria, debochava da situação de Ana, mas a visão dela, no caso, era limitada. Ana chorava e já não comia, e vemos o propósito de Deus. O que eu aprendo na palavra, que eu também escutei escutei um missionário dizendo, é que se Penina não persegue Ana, Ana não chora. Se Ana não chora, a Ana não ora. E se ela não ora, ela não fazia um voto com Deus. Talvez o que você esteja passando hoje, você não consegue entender porque você só enxerga até aqui. Mas o Senhor vai te fazer enxergar mais além. O Senhor enxerga mais além do que você pode enxergar. Um dia, vamos olhar para trás, para todos aqueles que duvidaram, que te criticaram, aqueles que julgaram, aqueles que falavam que você não iria conseguir, e vai dizer, obrigado, porque foi isso tudo que me aproximou de Deus. Ana teve que passar por essa situação. Se Ana não passa por essa situação, Ana não ia orar. Ana não ia fazer um voto com o Senhor. Que está, no caso, no versículo 11, né? E votou um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não esqueceres, mas a tua serva der um filho varão, ao Senhor darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E o terceiro ponto, que eu já quero destacar também, é que
aquela situação que Ana estava passando, para nossa surpresa, né? Ana se levantou, versículo 9, versículo 8 e o 9. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? Por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Eucana fez essa pergunta para Ana porque viu o jeito que Ana estava naquele momento. O versículo 9 vai dizer: Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Versículo 10. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Ali, para nossa surpresa, Ana, ela não deixou se abater por aquela... Ela estava abatida por aquela situação. Só que, para nossa surpresa, no momento que ela se levanta, aí a gente pode imaginar que Ana se levantou e a gente fala: agora vai rolar confusão. Agora Ana vai discutir com Penina, vai rolar uma confusão ali. E, para nossa surpresa, Ana se levanta e vai para o templo orar. Ela, em nenhum momento, ela não se levantou. Ela não foi bater boca com Penina. Ela não foi contar a situação que ela estava passando para os amigos. Ela não foi contar a situação que ela estava passando, no caso, para algum familiar. Ana se levantou e ela foi para o templo orar. E temos que parar de levar as nossas lutas para quem não pode resolver. Ana levou as lutas, as aflições, todo o medo que ela tinha para quem poderia resolver. Ana não levou para alguém da sua família, porque não iria mudar. Ana era estéril. Aquela situação era impossível, no caso, aos nossos olhos. Mas ela levou a situação dela para quem pode resolver a situação dela. Que ela levou, no caso, ao Senhor. E agora eu vou ler, no caso, o quarto ponto, tá? Que Ana fez um voto com o Senhor. E o seu pedido estava de acordo com a vontade de Deus. Versículo 11. E votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas da tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Eu não sei se os irmãos entenderam esse versículo. Deus me fez perceber algo nesse versículo, e foi o seguinte: quando ela fala: mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei. Ao mesmo tempo que Ana pedia, ela já estava devolvendo. Ao mesmo tempo que Ana, ela pedia aquilo que ela mais queria na vida, que era ter um filho, ela ao mesmo tempo já estava entregando ao Senhor. Vamos ler Tiago 4:3. Amém? Vai dizer assim a palavra de Deus: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. O pedido de Ana estava sendo de acordo com a vontade de Deus. Como ela descobriu isso? Orando.
ela perseverou em oração. Às vezes a gente pede ao Senhor coisas que não estão nos planos do Senhor para a nossa vida. Eu sonhava em ser jogador de futebol. Eu sabia que eu poderia ser jogador de futebol. Mas o Senhor tinha outros planos para a minha vida. O Senhor sabia que eu tinha capacidade de poder estar aqui para poder levar a palavra para os irmãos. O Senhor tinha planos para mim, tem planos para mim, que é para ser exemplo na vida dos irmãos, na vida dos jovens, na vida dos adolescentes. É difícil, irmãos, estar aqui nessa manhã, falando sobre Deus, expressando tudo aquilo que Ele está fazendo na minha vida. É difícil. Eu pedia outras coisas ao Senhor, mas não era a vontade de Deus para a minha vida. E a gente pode ver que Ana só recebeu porque era a vontade de Deus para a vida de Ana. E ela já devolvia ao Senhor, ela não tinha nem recebido, mas ela já estava devolvendo. O que a gente não está devolvendo ao Senhor? Você pediu tanto por uma família. Será que você está entregando a sua família ao Senhor? Você pediu tanto um emprego. Será que o emprego você está devolvendo ao Senhor? A faculdade onde você está, que você pediu ao Senhor, Deus até deu, mas você está glorificando o nome dEle lá na faculdade? No emprego onde você está, o que Deus tem colocado nas suas mãos que você ainda não devolveu ao Senhor? Que possamos pensar nisso nessa manhã. O quinto ponto, depois de ter derramado a sua alma perante ao Senhor, quando ela levanta, o seu semblante já não era mais de tristeza. Mas antes eu vou ler no caso o versículo 15. Versículo 12, perdão. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, ela perseverou em oração. Foi por isso que ela descobriu a vontade de Deus para a vida dela. Antigamente eu orava ao Senhor e falava: Senhor, qual é a sua vontade para a minha vida? E orava e nada ia acontecendo, até que Deus usou, na época aqui, a irmã Evelyn. A Evelyn, eu sentado aqui, depois de acho que foi uma reunião que teve, depois de um culto que teve, a gente sentou eu e a Priscila, e ela falando, e depois ela olhou para mim: Peter, eu te vejo de tal forma, isso. E naquele momento, ela falou que me via no caso de terno. Aí eu falei: terno, pode ser várias coisas. Pode ser o trocador de ônibus que tem aí. E eu fiquei pensando naquilo, eu falei: isso não é nada. E fui para minha casa. E continuava orando ao Senhor: Senhor, me mostra os teus planos para a minha vida. E aí aconteceu uma outra situação num passeio que a gente estava fazendo com a juventude, onde eu estava sendo, no caso, perseguido ali, né, no caso, com o carro. E aconteceu uma situação. Depois eu fui para casa, no caso da época do Mateus Matos. E ali a mãe dele, no caso, nos surpreendeu. Por incrível que pareça, ela contou toda a situação que aconteceu. E ela começou a falar com alguns irmãos que estavam comigo. E eu ali, desesperado, sabe, ela contando tudo, não sabendo o que estava acontecendo. Eu segurando as panelas na mão. Eu falei: nossa, Senhor, e agora?
Mas até então ela não tinha chegado até a mim. Depois, quando eu pensei e falei, que bom, vai acabar, eu vou embora. Mas foi no momento que ela virou e veio na minha direção. Quando ela veio na minha direção, eu falei, Senhor. Só baixei a cabeça e ela falou tanta coisa para mim. Dali, estava iniciando o chamado de Deus para minha vida. Até agora eu fico assustado. Até agora eu tenho medo. Porque é difícil, irmãos. É difícil você chegar na sua casa depois de um dia de trabalho, você cansado, e você ler a palavra, você estudar. Mas aos poucos eu estou perseverando em oração, e aos poucos o Senhor tem feito tantas coisas na minha vida que tem sido incríveis. E é o quinto ponto, né? Deus tem derramado, depois de ter derramado a sua alma perante o Senhor, quando ela se levanta, o seu semblante já não era, no caso, de tristeza. Vai estar assim no versículo 18. E disse ela, acha sua serva graça em teus olhos. Assim o Senhor se foi, assim a mulher se foi, seu caminho, e comeu, e o seu semblante já não era mais triste. Então a gente pode perceber que Ana, depois de ter levado tudo ao Senhor, depois de ter chorado ao Senhor, ela foi sincera com Deus. Depois de ela ter feito tudo isso, quando ela se levanta, o Senhor, no caso, muda já o semblante. O Senhor já preenche a vida de Ana. Às vezes a gente está tão cheio de nossos problemas, nossas aflições, e a gente acaba desabafando com alguém, e aquele buraco que estava em nosso peito, com tudo aquilo, até sai algumas coisas, a gente desabafa, mas ainda fica resíduos lá dentro. E quando a gente quando a gente vai falar, leva as nossas lutas, os nossos problemas para Ana, para Deus, no caso, a gente tira tudo, no caso do buraco, Deus limpa o buraco, Ele não deixa nada no buraco. Ele preenche com a esperança dEle, Ele preenche com tudo aquilo dEle, e faz, no caso, a cicatriz. Não sei o problema que você está passando, desabafa com o Senhor. Leve para Deus aquilo que a sua família não é capaz de resolver, seus amigos não é capaz de resolver, o Senhor é capaz de resolver. E o versículo 19, o sexto ponto, o Senhor se lembrou, no caso de Ana, e levantaram-se de madrugada e adoraram perante ao Senhor. A gente já vê aqui que Ana continua perseverando. E voltaram e vieram à sua casa a Ramá. Eucana conheceu Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. O Senhor, eu não sei a sua dor, a sua aflição. Para você pode ser impossível ser revertido. Mas eu quero te lembrar que o mesmo Deus que esteve com Ana lá é o mesmo Deus que está com você aqui nesta manhã. Que possamos sempre nos lembrar que existe um Deus que faz coisas impossíveis aos nossos olhos. Existe um Deus maior que o seu problema e a sua luta. E é isso que o Senhor colocou no meu coração para falar a vida dos irmãos. Eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus.